Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse é o texto do artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. O documento foi criado em 1948 pela Organização das Nações Unidas no rastro da Segunda Guerra Mundial. Mas, quase 70 anos depois, a tortura, o trabalho escravo, o preconceito ainda fazem parte da nossa rotina. Direitos humanos. Esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o Superintendente de Promoção dos Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Miguel Mesquita. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela participação. Vamos começar fazendo uma linha do tempo aí, falando sobre os direitos humanos no Brasil. Sim. Os direitos humanos no Brasil, eles chegam junto com a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. É um movimento internacional. Os direitos humanos, eles sempre nascem de um movimento internacional. Isso é que é muito importante também a gente pautar. E eles chegam um pouco naquela linha da CLT, da consolidação das leis do trabalho, que vem protegendo os trabalhadores. É um movimento internacional também. No movimento internacional dos direitos humanos também surgem dessa forma, né? O primeiro histórico que a gente tem, tirando a Revolução Francesa e esses outros casos, é a constituição mesmo de leis trabalhistas que protegiam os trabalhadores em momentos de trabalhos excessivos e jornadas cansativas. E no Brasil também chega dessa forma muito confundido com assistencialismo, né, varguista. E com o tempo, com a evolução do tempo, esses direitos são um pouco suprimidos por conta de um período ditatorial militar. E a Constituição de 1988, então, ela vem consagrando muito fortemente esses direitos humanos, assim, a Constituição cidadã que a gente tem aqui no Brasil. O artigo 5º dessa Constituição é que vai estabelecer isso, né? Estabelece que o Brasil, num outro também artigo, as relações do Brasil com o mundo serão feitas pautadas nos direitos humanos e a relação interna também vai ser estabelecida com preceitos de direitos humanos, de liberdade, de igualdade de gêneros, de fraternidade entre os povos. Isso eu acho que é bem interessante a gente pautar aqui. E o movimento internacional também tem uma contribuição muito grande do Brasil. O Brasil sempre foi um país de paz, um país de construção de legados na questão de direitos humanos para fora. E isso é bem interessante, essa diferença que a gente tem internamente no período de exceção da ditadura e nos processos em que a gente estava de relações internacionais do Brasil, né? O Brasil agia num movimento repressivo aqui dentro, com a AI-5, com os atos institucionais, e ao mesmo tempo fora, nas suas relações internacionais, ele defendia a descolonização de países africanos e muitos outros processos, né? De não alinhamento com processos de violação. E isso é bem interessante também no histórico. Uhum. Quais foram as principais conquistas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem a liberdade de expressão, é uma grandiosa conquista, assim, não tem nem como se falar nela, principalmente pós-período ditatorial. Há um processo de desenvolvimento social mesmo, né, desses últimos anos vem trazendo mais e mais a inclusão de outras pessoas, de outros grupos que são grupos considerados vulneráveis e que vêm se inserindo dentro do processo democrático. Você tem o voto de analfabetos, isso trazido também pela Constituição, que é uma coisa bem democrática com a população. Você tem temas de inclusão de pessoas com deficiência, você tem promoção de culturas raciais, de processos de desconstrução de intolerâncias religiosas, de gênero, né, de raça. Então, são vários ganhos que vêm se acumulando, são ganhos históricos, e eles vêm com movimentos históricos. Isso é bem interessante do movimento de direitos humanos. É sempre uma cobrança histórica que propicia
o surgimento, é uma cobrança quase de resistência de grupos que estão estão tendo seus direitos violados, né? E no Brasil não foi diferente isso. Então, você tem essa abertura política e aí você tem um processo de direitos humanos para as populações primeiro falarem, para as pessoas começarem a abrir o que estavam passando e participar. Segundo, democrática, então as pessoas conseguem ter o sufrágio universal, voto para todos e a participação, que é um direito humano também. Direito cultural, que é a disseminação da cultura e uma cultura diversa. Então, é a Constituição mesmo do Brasil presente em todas as culturas que ele sempre teve, a cultura do Nordeste, a cultura do negro, a cultura da favela. Então, tudo isso é um movimento de direitos humanos. Você falou aí na Constituição, muitas pessoas consideram que em termos de lei, a gente já tem uma cobertura boa aí dos direitos humanos. O problema é implementar, né? Esse seria o principal desafio? Sempre é muito desafio. Um desafio muito grande. Eu acho que assim, lei realmente a gente está bem coberto. Tanto internacionalmente, a gente tem milhares de tratados e diversos protocolos que vêm estabelecendo a aplicação desses tratados. E temos também a legislação interna, né? A Constituição é o primeiro processo já dessa legislação interna. E muitas outras leis que vinham de antes já começam a se adequar num processo legislativo para descontinuar a utilização de processos violadores e iniciar um projeto mais de aplicação mais democrático e que respeite direitos humanos. Agora, é sempre muito desafiador a gente conseguir aplicar isso, né? Primeiro que o Estado é um Estado muito burocrático e muitas vezes os direitos humanos eles não se estabelecem de uma forma que consiga respeitar essa burocracia. Então, em casos de violações, por exemplo, só um exemplo bem rápido para a gente conseguir fazer um link mais fácil, você tem uma violação que acontece em determinado local, uma pessoa que está sendo ameaçada, muitas vezes, e o Estado tem uma burocracia para a utilização dos seus recursos. Então, como é que a gente consegue fazer o peso da pessoa que está sendo ameaçada? E a gente precisa ter uma emergência local ali na hora, e ao mesmo tempo um Estado que é muito engessado na utilização de recursos, que tem que garantir uma transparência muito grande, que precisa de notas fiscais eletrônicas. Então, você imagina a situação, muitas vezes, resgatando pessoas em comunidades, né, que mal têm mercados formais, às vezes, e ter que levantar notas fiscais eletrônicas para poder comprovar gastos quando você está recuperando essa pessoa. É um processo bem complexo. Quais seriam, então, os principais desafios em termos de Rio de Janeiro para fazer cumprir essa legislação relativa aos direitos humanos? O Rio de Janeiro, eu acho que assim, é bem legal a gente tratar disso, porque eu sempre abro os meus discursos ou as minhas notas técnicas que eu tenho que fazer para processos, dizendo que o Rio de Janeiro é um caldeirão cultural. Na verdade, tudo que você quiser encontrar aqui, você tem, de complexidade de direitos humanos mil. Você tem desde trabalho escravo, locais com trabalho escravo, né, análogo à escravidão, há espaços em que se tem desrespeito à população negra, até segregações mesmo de espaços, e aí a gente tem locais com alto desenvolvimento humano, como a Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, e locais em que o saneamento básico nunca foi nem visto, assim. Então, a gente tem todos os tipos. O Rio de Janeiro é um polo migracional, então, assim, por nós estarmos no Sudeste, o processo de desenvolvimento do Brasil ter sido concentrado aqui, já termos sido a capital federal, muitos problemas inerentes a isso são sentidos até hoje, né? Então, a maior oferta de empregos, por exemplo, acontece aqui. Nessas ofertas de emprego, atraem muitas pessoas para virem, e aí, atraindo muitas pessoas, problemas inerentes à moradia, problemas inerentes a um processo de inclusão dessas culturas dentro do espaço social do Rio de Janeiro, têm que ser observados e precisam dar conta disso. E é complexo a gente conseguir mobilizar todas essas políticas para que entendam esses problemas, para que compreendam essas situações e que possam se adequar para dar uma resposta adequada para essa população toda. Né? A violência urbana é hoje a maior violação aos direitos humanos no Rio de Janeiro? A violência urbana, sim,
sim. Eu acho que é um emaranhado complexo, na verdade, né? Você tem um crescimento urbano desordenado, muitas vezes, por conta de processos de desenvolvimento passados que trouxeram deslocamentos de pessoas de algumas áreas para outras áreas que são afastadas, por exemplo, do centro da cidade, onde essas pessoas têm que trabalhar. E isso acaba gerando um fluxo, né, de trabalho, que a gente chama sazonal para trabalho interurbano, que complexifica muito o processo. E isso vai gerando sempre estresses, né, linhas de estresses que acabam sendo, sim, um problema muito sério para a questão urbana. E a segurança acaba sofrendo muito isso, né? Você tem um desenvolvimento humano diverso em situações diversas da sociedade e isso acaba gerando a violência urbana como violência mesmo, né? E a violência que a gente não consegue identificar, que são segregações espaciais, pessoas que moram em determinados locais que são segregadas e existe todo um processo de preconceito com essas pessoas, violência urbana de trânsitos, né, de poluição sonora, poluição visual. E isso é um processo que vai atingindo todas as áreas do espaço urbano. Não estão desconectadas, na verdade, né? A gente sempre pensa como violência urbana aquela violência do policial que tem que socorrer alguém ou de alguém que é assaltado por conta de problemas mesmo de criminalidade, mas a violência urbana ela é muito diversa. E um processo de desigualdade social ele leva a tudo isso. Se a gente não consegue desenvolver as áreas como um todo, a gente vai gerando diferenças que vão gerar os problemas que caem na violência urbana. Agora, é interessante falar que, assim, eu estou sempre falando de desenvolvimento e não estou falando de direitos humanos. Mas os direitos humanos, na verdade, são intrinsecamente ligados à questão do desenvolvimento humano, né? Não tem como você ter direitos se você não tem desenvolvimento, não tem como você ter desenvolvimento se você não tem direitos humanos. Um é ferramenta do outro, né? Na verdade. Voltando à questão da legislação, uma das principais barreiras para a implementação da legislação em relação aos direitos humanos é a impunidade ou a sensação de impunidade? Eu acho que não impunidade em si. Eu acho que a gente, na verdade, tem um processo muito fechado já penal. Assim. A gente tem a persecução penal, a gente tem... O Brasil oferece uma defensoria pública, por exemplo, gratuita, né, que é para gerar acesso à justiça para as pessoas. Um problema muito sério que a gente tem é realmente restrito ao desenvolvimento humano. A gente, a sensação de impunidade, eu acho que ela é um processo histórico, mas ele não é um fator essencial para essa sensação de falta de direitos humanos ou qualquer outra coisa, né? As pessoas, eu acho que assim, a gente tem tratar direitos humanos é uma coisa interessante, é que a gente tem que tratar o conceito de direitos humanos. Existe uma parcela da população, que é uma parcela até bem grande, que acredita que direitos humanos sejam aqueles direitos do preso, né? E a bem verdade é que não são esses direitos. É por isso que eu estou, inclusive, toda hora falando assim, desenvolvimento humano, áreas da... Os direitos humanos, eles são direitos inerentes a todas as pessoas, a todas como um todo. Ao policial que está subindo uma favela para fazer uma ronda normal, a uma pessoa que está indo comprar um pão, né? É o processo, é um direito inerente a você poder andar sem ser violado, é um direito inerente a você poder falar o que você quer falar sem precisar ser preso por conta disso, né? Sofrer a censura, é o direito de a gente conseguir ter acesso a uma saúde decente, a uma saúde que realmente atenda, a ter uma educação de qualidade para toda a população, né? A ter acesso à educação, isso tudo é direito humano, né? Então, quando a gente trabalha só a questão da impunidade, eu acho que a gente está trabalhando um vínculo um pouco frágil da gente tecer com direitos humanos. Eu não vejo uma relação direta entre impunidade
e direitos humanos, entre uma sensação de impunidade geral que acaba aumentando a possibilidade de violação a esses direitos. Né? Como é que é a atuação da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, a qual você faz parte? Então, a gente tem um processo bem amplo, né? Nós somos divididos em superintendências, são unidades administrativas. Dividimos em Superintendência de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, Igualdade Racial e os eixos temáticos, Igualdade Racial, Direitos Coletivos, Individuais e Difusos, que vai trabalhar a questão LGBT, e a Intolerância Religiosa e a Superintendência de Pessoas com Deficiência. O trabalho da gente é bem integrado, mas eu vou dar um exemplo da minha superintendência, que é a de Promoção dos Direitos Humanos. Eu trabalho com 3 coordenações, por exemplo, uma restrita à área de deslocamentos humanos, então eu vou trabalhar processos de migração como um todo, apatridia, refúgio, pessoas com portadores de visto humanitário, que é um caso bem atual, inclusive, que são dos haitianos, que estão chegando ao país, imigrantes, eles legalizados aqui no Brasil, com direito a ter o visto de permanência, e aqueles que estão irregulares no território nacional, que são o nosso maior foco de preocupação, inclusive, porque essas pessoas irregulares, elas não têm direito a ter acesso, por exemplo, à educação, não têm direito a ter acesso à saúde, e isso gera um impacto social. A gente não consegue... normalmente estão em situação de escravidão, né? De trabalho escravo. São altamente vulneráveis a esse tipo de situação. Né? Exatamente, são alvos. Né? Quanto mais fraco é o estado social, maior a possibilidade que eu tenho de vulnerabilização. Né? Então, assim, mais fácil fica para que as pessoas sejam cooptadas para sofrerem, né? Serem violadas em crimes e serem traficadas, por exemplo, que é a outra pasta ligada também a deslocamentos humanos é o tráfico humano, que é um processo de deslocamento de pessoas para fins de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, adoção internacional, exploração sexual e trabalho escravo. Então, tem sempre essa possibilidade de vulnerabilidades abrirem caminhos para que sofram crimes, né? Essas pessoas sofram crimes. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fazer um rápido intervalo em questão, volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre direitos humanos. O nosso convidado é o Superintendente de Promoção dos Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Miguel Mesquita. A gente terminou o outro bloco falando sobre a situação aqui no Rio de Janeiro, na tua área, né? Você deu umas pinceladas aí sobre as frentes de atuação de vocês e eu queria que você falasse sobre um diagnóstico dessa situação. Trabalho escravo, migração, deslocamentos humanos, aí, incluindo o tráfico humano. Bom, os resultados são maravilhosos, por incrível que pareça, assim, a gente vem trabalhando muito arduamente para conseguir sempre melhorar. Parecem poucos, mas são muito bons, assim. Na questão e todos eles se vinculam, o mais legal é isso, né? A gente consegue trabalhar uma coisa trabalhando outra. Eu acho que essa é uma questão bem importante quando a gente trata de direitos humanos aqui no Estado. Para se ter um exemplo, por exemplo, a gente teve um aumento desde 2013 para em diante até hoje, o trabalho escravo urbano ultrapassou o trabalho escravo rural. O que é uma coisa assim, a gente sempre acha que trabalho escravo é aquela pessoa que está na fazenda, é uma coisa muito distante.
E a gente tem visto desde 2013 que não é. Isso está bem próximo da nossa realidade urbana, por exemplo. A gente tem pessoas sendo encontradas em situações de trabalho escravo dentro de pastelarias, né, nas grandes cidades, dentro da construção civil. Então, são processos que a gente vem encontrando e vem conseguindo recuperar. Vem fazendo trabalhos com essas empresas que são pegas, né, em situações de empreendimento de mão de obra escrava, vem conscientizando cadeias de produção, como por exemplo a construção civil, de que não é bom trabalhar dessa forma, de que existem outras formas, de que são problemas que muitas vezes, por mais que você seja uma empresa, pegou milhares de obras e tem que fazer, não consegue fazer tudo aquilo, você faz subcontratações. Quando uma dessas suas subcontratadas são pegas em situação de empreendimento de mão de obra escrava, toda a cadeia de produção é responsabilizada. Então é feito todo um trabalho de promoção. A gente tem um trabalho também de resgate das pessoas, tanto do tráfico de pessoas quanto do trabalho escravo. Eles são divididos em 3 pontos, né? Repressão, repressão àqueles que praticam o crime, o resgate e atendimento a essas vítimas que são resgatadas e a questão de promoção, campanhas promocionais para amplo conhecimento da população. Do tráfico de pessoas, e aí já envolve também uma questão de trabalho infantil. A gente teve ano passado aqui no Rio, por exemplo, o caso dos meninos de Guapimirim. Foram crianças que foram trazidas de uma região da região Nordeste para cá, para o Rio de Janeiro, para fins de jogar futebol, né? E aí é todo um trabalho muito complexo que a gente tem que fazer com essas crianças, porque o que aconteceu naquela situação foi que a gente tem que mostrar para elas que o sonho delas, porque é tudo isso que o tráfico de pessoas vende, né? Quando você vai ser aliciado, realize o seu sonho. E é mostrar para essas pessoas que o sonho delas pode continuar de pé. E tem tudo para continuar de pé e elas podem continuar sonhando em ser jogadores de futebol. Mas não precisam se submeter àquela situação, né? Exatamente. A situação que esses meninos estavam era qual? Era uma situação super degradante. Primeiro que eles não estavam na escola, isso é uma situação que vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só por aí já é uma situação de violação. Eles estavam desacompanhados dos pais, não tinham responsáveis, existiam documentos altamente frágeis que passavam a responsabilidade para um terceiro que não tinha nenhuma vinculação com a família, né, ou com a criança. Eles estavam dormindo em colchões, quando tinham colchões numa casa, né, num sítio aqui em Guapimirim, na região serrana. Não se alimentavam corretamente, então foi uma situação muito, muito difícil da gente encontrar. E é muito difícil também, por isso que a gente estava falando um pouquinho antes sobre desenvolvimento humano, é difícil muitas vezes a gente escutar dessas pessoas que é melhor elas se encontrarem naquela situação em que elas estão tendo seus direitos violados, do que elas ficarem na situação de onde elas vieram, que muitas vezes elas não têm o que comer, têm que dormir em locais muito piores do que esses. Então, são problemas que estão sempre se conectando. O desenvolvimento humano, aí tem o tráfico de pessoas, a oportunidade dos sonhos, a situação de trabalho infantil, né? Violações diversas a todos os direitos e por aí vai. A gente também faz um trabalho muito legal com a aquisição da cidadania, né? Não é muito normal a gente escutar falar sobre esse tema, mas um dos temas que a gente trabalha é o subregistro civil de nascimento. Os subregistros são pessoas que nunca tiveram uma documentação. Elas nascem, normalmente, no hospital quando nasce. Você ganha a declaração de nascido vivo, a DNV, e vai com aquele documentozinho no cartório e pode fazer o registro do seu filho, né? Ou da criança. E no Rio de Janeiro a gente tinha um número bem elevado de crianças e pessoas como um todo. A gente encontrou casos, por exemplo, de pessoas com 80 anos que nunca tiveram uma certidão de nascimento. E são pessoas que não nasceram, não viveram e não vão morrer para o sistema, né? Porque não são contabilizadas para qualquer tipo de política. E é feito todo um trabalho. O Rio de Janeiro, no ano passado, junto com a região Sudeste, conseguiu, por esforço do Comitê Estadual,
fazer erradicação. A gente, nos níveis internacionais, nos padrões internacionais que se acham adequados para isso, nós erradicamos o subregistro do Estado. Né? Nós estamos com menos de 5% da população fluminense nessa situação. E outro processo que a gente também tem é acesso à justiça, por exemplo. O acesso à justiça não é só você conseguir acessar a justiça formal. Existem diversas barreiras que impedem que se acesse a justiça. E aí são barreiras de ordem financeira, que as pessoas não conseguem chegar, por exemplo, numa defensoria pública ou num tribunal de justiça. São barreiras de ordem física, pessoas com deficiência, por exemplo, que não conseguem, né, se locomover até o local onde elas podem acessar esse tipo de sistema. E a gente, desde 2014, finalzinho de 2013, início de 2014, a gente tem um projeto piloto também numa comunidade pacificada do Rio de Janeiro, que é a Cidade de Deus, que a gente consegue levar acesso à justiça com educação em direitos para aquela comunidade. Então a gente não faz mais com que a população vá até os órgãos de justiça, a gente oferece dentro desse local os órgãos de justiça para a população. E mais, assim, processos de mediação de conflito, em que as pessoas podem aprender como mediar os seus próprios conflitos e conflitos locais para que não necessitem judicializar uma causa, porque é um processo mais demorado, mais lento, bem desgastante para as relações, inclusive familiares, muitas vezes. Então, a gente consegue trabalhar uma mediação de conflitos nesses locais. E também diminuir, por conseguinte, o que a gente estava conversando um pouco, da violência urbana, né? A gente tem experiências de que muitos conflitos acontecem, por exemplo, entre brigas de vizinhos, né? E a gente consegue sentar com os vizinhos e explicar para eles como é que funciona o processo e trabalhar um processo de entendimento, em que os dois abram um pouco a mão e consigam chegar num consenso. Ou problemas familiares de esposa com questão de violências domésticas com o marido. Muitas vezes a mulher não quer e vai ser muito mais violador para ela. Isso é importante a gente enfrentar um pouco, é um pouquinho de tabu na sociedade, né? A mulher que sofre a violência doméstica, a gente acha, a primeira coisa que a gente pensa ela tem que denunciar o marido. Realmente a gente tem que fazer com que a violência cesse contra essa mulher. Mas muitas vezes esse marido também é o pai de família que sustenta o lar dela com os filhos. Então o trabalho ele é muito mais complexo. A gente tem que fazer a violência cessar, mas sem desestruturar a família inteira, né? Que a gente pode causar uma violência muito maior. E é esse trabalho que a casa vem fazendo. Como é que a gente consegue mediar esses conflitos, trabalhar, porque muitas vezes são conflitos que nascem de situações de emprego. E aí a gente vai trabalhando diversos outros problemas, né? Transporte, as pessoas ficam estressadas porque passam horas do dia delas em transporte. Empregos em que o patrão, a gente já atendeu casos lá na casa, assim, muito interessantes, inclusive. Situações de pessoas que querem mudar de sexo, né? Fazer a cirurgia de mudança de sexo, mas precisavam do laudo psicológico e como a gente atende com uma equipe multidisciplinar, a gente conseguiu fazer esse laudo psicológico, acompanhar esse caso até o fim e a pessoa conseguiu o sucesso dela, por exemplo. Subregistros também, pessoas que queriam, assim, foram com os filhos resolver outros tipos de situações e conseguem viram e falam assim, mas eu também posso ter acesso a um documento, porque o meu sonho sempre foi estudar. E a gente conseguir matricular essas pessoas na escola. Uhum. Você falou em deficiência, né? Deficiente. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Exato. Como é que é o trabalho de inclusão feito por vocês diante de uma infraestrutura tão deficiente, né? Em que os obstáculos, né, estão por todas as partes, né? Faltam rampas, falta tudo, né? Verdade, verdade. A deficiência é um problema, é uma questão muito séria, que a gente tem que tratar com muita seriedade, assim, né? E principalmente num estado como o Rio de Janeiro, que apresenta, por exemplo, favelas e comunidades em que o deslocamento, a gente está falando de locais de muito difícil acesso, muito difícil acesso. Então, se a gente às vezes consegue ter uma noção de que a deficiência é um fator paralisante para uma pessoa que tem acesso, por exemplo, a um elevador, a uma calçada que às vezes tem rampa e às vezes não tem,
para essas pessoas que moram nesses locais de acesso zero, elas realmente ficam isoladas ali. E a gente só piora um processo de desenvolvimento humano muito baixo nesses locais, né? O trabalho da gente lá na secretaria, ele consiste muito da gente mapear todos os processos de barreiras, né? A bem verdade é que a gente segue, existe um tratado internacional, foi recepcionado pela Constituição Federal, pelo ordenamento jurídico da gente, como no direito a gente chama de norma supralegal, ele está equiparado à Constituição Federal e ele vem estabelecendo normas para a questão da deficiência. Desde acessos, e o grande mote são acessos e a promoção, para que as pessoas compreendam o que é a deficiência e consigam trabalhar com isso, os serviços consigam ser prestados e não se tenha o preconceito, né, a discriminação e qualquer outro tipo de violação que essas pessoas sofrem. Então a gente normalmente ataca a linha de adequação de espaços mesmo, então são rampas, são espaços públicos adequados. Por exemplo, o Tribunal de Justiça tem que ter um espaço adequado para que as pessoas consigam acessar os seus direitos. Exatamente. Acessar direitos de forma digna e uma pessoa que tenha uma deficiência consiga realmente acessar. Os ônibus, a gente vem fazendo um trabalho também junto às empresas de ônibus para que elas adequem ônibus, né? Elas têm que ter aquele sistema que bota a cadeira de rodas, né? O elevador de dos ônibus. Espaços em que as pessoas consigam circular, né? Banheiros adaptados, porque ir no banheiro para essas pessoas muitas vezes é uma situação muito complexa, né? E isso é uma coisa que a gente sempre trabalha, assim, para a gente pode ser muitas vezes o que para a gente é um problema simples ou um problema, a gente tem que saber que para determinadas pessoas aquele pode ser o maior problema da vida dela. E é um número muito grande, né? 24% é quase, fazendo a continha, um quarto da população, né? Um quarto da população, exatamente. É muita gente. É muita gente. E são tão pouca estrutura para eles, né? Tão pouca estrutura. Então, são diversos tipos de adaptações, né? Adaptações em escolas para que consigam receber essas pessoas e que essas pessoas consigam ter aula. E aí, quando a gente fala em adaptação de escola, não são só adaptações físicas, né? A gente tem, para pessoas com deficiência visual, tem que ter o piso tátil, tem que ter aulas direcionadas para a utilização do método Braille, né? Para pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, são aulas com o processo de Libras, né, de ensino por Libras. Inclusive hoje aqui a gente está dividindo o espaço com o dia de comemoração, já que Petrópolis está ganhando o segundo centro de Libras aqui do estado do Rio de Janeiro. E para intérpretes, né, formar intérpretes de Libras, que essa é uma grande deficiência que o processo de educação tem. Um caso bem interessante é que assim, a gente foi procurado por um gestor da educação que falava assim, eu preciso de uma ajuda de vocês, eu preciso encontrar intérpretes de Libras para colocar nas salas de aula. Aí a gente virou para ele e falou assim, nós precisamos da sua ajuda, porque a gente precisa formar intérpretes de Libra, porque é uma coisa tão pouco disseminada que as pessoas não têm conhecimento que existe e que esse serviço é muito necessário para esse tipo de população. E são 25% da população. É exatamente isso, né? São diversas as barreiras e barreiras também para que as pessoas conheçam os direitos dessas pessoas. Então, existem prioridades, existem posições em situações de cultura, por exemplo, em que essas pessoas têm uma prioridade, adequação de espaços de cultura para que todos tenham acesso à cultura, e por aí vai, assim, são diversos tipos de trabalho. E um processo também de promoção, para que não se tenha um preconceito, porque isso é o mais natural, né? O ser humano tende a tratar diferenças, né? Sejam quaisquer diferenças que existam, de uma forma um pouco... eu acho que o medo do desconhecido faz com que a gente se coloque um pouco numa situação de retranca e acabe fazendo algum tipo de piada, alguma situação que
muitas vezes para a gente não é uma coisa que parece tão ofensiva, mas para aquelas pessoas que sofrem no dia a dia todas as imposições de barreiras inerentes a esse tipo de situação, tem um vulto gigantesco, né? Então, assim, é um trabalho muito grande de promoção. Você falou em promoção, vamos falar de educação, né? Como que você analisa essa relação entre educação e direitos humanos? Educação para a gente é um processo importantíssimo, né? Ele não... É um processo, hoje a gente consegue falar com certeza que sem educação a gente vai ficar enxugando gelo, né? Inclusive a minha gestora, a secretária de Estado, repetiu isso diversas vezes em eventos, assim, enquanto nós não investirmos num projeto de educação e educação em direitos humanos, com direitos humanos seguindo junto, a gente sempre vai estar numa situação de enxugar gelo. A gente vai ficar sempre respondendo às violações, mas não promovendo direitos inclusivos reais, assim, políticas públicas robustas de inclusão dessas pessoas. Pela tua própria experiência, há uma real preocupação das escolas nesse ensino dos direitos humanos hoje, Existe. no Rio de Janeiro? Existe sim, existe. Eles procuram muito a gente é muito parceiro, por exemplo, das secretarias de educação. Mas o mais interessante nesse processo de educação é que a gente sempre fica fechado muito na escola, mas o processo de educação ele é muito mais amplo que a escola, né? Por isso que para a gente é muito importante uma educação em direitos humanos. A educação formal ela está baseada mesmo no espaço de ensino formal. Escolas de ensino médio, ensino fundamental e academias, universidades. Só que quando a gente pega o processo de educação em direitos humanos, a gente vê que é um processo muito mais amplo, que é um eixo que a gente chama de não formal, que é um processo de educação cultural da sociedade, porque a escola muitas vezes dá conta das crianças que estão na idade escolar. Mas a gente esquece que tem uma grande parcela de adultos, de pessoas que já estão formadas, que não participam mais desse espaço. Né? Estão fora das salas de aula. Estão fora das salas de aula. E a gente tem que fazer um trabalho também promocional. E esse é um trabalho de modificação de cultura que entra num projeto de educação em direitos humanos. Dentro disso também, o trabalho com espaços de memória e resistência são muito importantes, porque o povo que não conhece o seu passado está fadado a repetir os mesmos erros que já foram repetidos e não corrigir para o futuro. Né? Então, assim, processos da resistência da luta das pessoas LGBT para todos os direitos que eles conquistaram, né? Que, aliás, é uma outra grande conquista de direitos, e o Brasil, nisso foi bem pioneiro também aqui na América, que é a possibilidade de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? E agora adoções também, que fazem com que a gente consiga compreender qual foi a luta dessas pessoas nesse processo todo e ver e se sensibilizar com aquilo, não fazer daquilo um processo esquecido, né? É uma construção histórica. A própria capacitação e reciclagem sempre de conhecimentos das pessoas que trabalham com mídia, porque são pessoas extremamente capacitadas para transmitir as informações. E esse é um processo muito importante para a gente, né? Trabalhar com cultura e trabalhar com mídia é importante para que a gente evite processos de justiçamentos. Situações como a gente acompanhou alguns dias atrás, algumas semanas atrás, no Maranhão, em que um rapaz foi preso pelo pescoço num poste, e já havia acontecido aqui no Rio de Janeiro também, e foi espancado até a morte, né? Isso é uma coisa muito séria da parte da comunicação e da cultura geral, que as pessoas têm que entender que toda pessoa tem direito a um julgamento justo. Assim como eu gostaria que se fosse comigo, assim como eu acho que qualquer pessoa gostaria, se fosse o filho dela, tivesse direito a se defender, e se não fosse o caso, se fosse o caso de ter que pagar pelo seu crime, ser preso num espaço adequado, né? Num espaço com saúde, num espaço com as mínimas condições de vida, para aquelas pessoas também. Então, existe um processo muito importante na educação, que é um processo modificador mesmo. Assim. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre direitos humanos. Nosso convidado é o Superintendente de Promoção dos Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Miguel Mesquita. A gente terminou outro bloco falando de educação, vamos nos aprofundar aí. Como educar as novas gerações para que eles se saibam sujeitos de direitos? Eu acho que a gente tem vários pontos importantes nessa educação, né? O primeiro ponto importante que a gente tem que falar é como a gente trabalha o ambiente de educação. Trabalhar a educação por si, ela já é um processo de direito, né? Toda criança tem o direito de estar na escola. Então, professores bem capacitados, professores que estejam em ambientes adequados para ensino, né? São muito importantes para esse processo. Então, é um processo muito complexo que envolve uma nova metodologia de ensino que seja democrática, que seja crítica, que traga a busca da criança pelo conhecimento, a busca da criança pela possibilidade de aprender já com direitos humanos, né? A gente hoje tem a educação da história num colégio. Existem leis que já fazem com que nós tenhamos a necessidade de ensinar com a questão da cultura africana dentro da escola, a questão da cultura indígena dentro das escolas. Então, dentro do processo de história, né? Então, a gente tem que trabalhar materiais didáticos, a gente tem que trabalhar processos de ensino para que eles já adequem a sua fala a esse ensino mais inclusivo, mais respeitador, mais propiciador de discussões, de palestras em que as crianças levem informação para os professores levem informação para as crianças e que seja um processo rico de aprendizagem em que se ensine aprendendo e que se aprenda ensinando, né? Isso na parte mais formal da educação, né? A academia, ela tem um processo muitíssimo importante nisso. A academia, ela é um projeto em que as pessoas estão deixando o mundo educacional para ir para um mundo de prestação de serviços e de trabalho. E muitas vezes essas formações vão atingir diretamente serviços que a gente oferece para a população, né? Então, assim, como é que a gente forma hoje o nosso profissional de direito, que vai ser o juiz de amanhã? Como é que a gente forma hoje o nosso profissional de medicina, que vai ser o médico que vai atender no posto de saúde muitas vezes? Como é que a gente forma hoje o nosso assistente social, que vai estar disseminado no mundo, no Brasil inteiro, nos CRAs e nos CREAs, que são centros de referência da assistência social nesses locais. E são as primeiras portas de atendimento à população, né? Então, esse é um processo importantíssimo. E a academia tem essa necessidade. Tem a necessidade de se rediscutir métodos de ensino, necessidade de se rediscutir propostas pedagógicas que incluam temáticas de direitos humanos, propostas menos preconceituosas muitas vezes, né? Que segreguem questões raciais, que trabalhem uma cultura ampla e já começar um deverzinho de dentro de casa, né? Que a gente consiga aprender dentro da academia também como a gente consegue ser mais inclusivo, não ser preconceituoso, né? Não excluir as pessoas que são diferentes, fazer um trabalho mais integrado e que respeite o direito de todos. Acho que esse é um processo fundamental na educação. Uma questão atual, redes sociais, como a promoção dos direitos humanos encontra espaço nas redes sociais hoje? Na verdade, acho que a promoção encontra todos os espaços das redes sociais hoje, né? Eu acho que a rede social foi um ganho fundamental para a promoção. Assim, é um processo,
Eu acho que é o processo mais democrático que se tem da gente conseguir... Primeiro, a gente consegue disseminar informação de uma forma muito rápida, né? E é um processo democrático em que todos têm o direito de falar. Mas também é um processo que precisa ser muito cuidadoso, né? É um processo que precisa prestar muita atenção em como a informação é divulgada, em como essa informação foi aprendida por aquela pessoa que está divulgando a informação, porque uma informação errada, como foi o caso de São Paulo ano passado, em que uma moça foi acusada nas redes sociais de fazer bruxaria. E aí as pessoas não quiseram nem entender, nem saber o que acontecia, ou levá-la, né, que era o mais correto, para a delegacia de polícia, ou fazer uma notícia-crime para que essa pessoa fosse investigada. Exatamente. O que foi feito foi um justiçamento, que a gente chama no direito, que é a pessoa, ela foi execrada em praça pública, né? Atiraram pedras nela, deram chutes, pontapés, e a pessoa veio a falecer sem mesmo ter tido direito a um julgamento adequado, sem saber se aquilo era verdade, e que provou-se depois que não era, né? O que é mais triste sempre é isso. Provou-se que não era. Então, Por outro lado, justamente nas redes sociais, a gente tem visto manifestações muito fortes de intolerância, né? Exato. Parece até um retrocesso, né, na sociedade. O que isso revela sobre a nossa sociedade? Eu acho que revela que a nossa sociedade ainda precisa de muita capacitação, de muita educação em direitos para entender que as diferenças elas têm que ser respeitadas e que a gente tem direito sim à liberdade de expressão, mas desde que isso não viole o direito de outro, né? Eu acho que é com muito pesar que a gente vê essas manifestações mesmo. A gente, nesses últimos tempos, então... Isso é uma espécie de termômetro, realmente, da nossa limitação ainda em relação ao tema, direitos humanos? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem um processo muito sério, as pessoas rechaçam direitos humanos porque acham que é o direito do preso, aquilo que a gente começou falando aqui. Ou então tem aquela noção de que direitos humanos são para alguns, né? E não para todos, né? Exatamente, exatamente. E, na verdade, direitos humanos são para todos, né? É um processo muito delicado. A gente vê com muito... Esses últimos tempos tem aumentado muito esse tipo de questão. E a gente sempre tem comentado um pouco isso, que as pessoas hoje em dia elas estão perdendo um pouco o freio, né? Existe um freio moral meio freudiano, assim, do id, ego, superego, que faz um controle. As pessoas tinham um pouco de receio de botar o seu nome falando situações racistas, por exemplo. E hoje em dia as pessoas estão colocando nome e enfrentando essa situação. E essas pessoas têm que entender que isso é uma violação muito, muito grave, assim. Que elas entendam primeiro que isso hoje em dia é crime pela lei de responsabilidade da internet, né? É crime, por exemplo, a gente ser preconceituoso, ser racista na internet. Isso é um crime como ser racista pessoalmente. E racismo é crime inafiançável, né? O segundo ponto é a gente trabalhar a questão de que, para além de ser um crime, você não gostaria que fizessem isso com você, então por que fazer com os outros, né? O porquê destratar outra pessoa, o porquê chamar uma pessoa de um animal dentro da rede social, o que justifica isso, entendeu? O que engrandece o ser humano fazendo isso com outra pessoa? Então, é um processo mesmo de mudança de cultura. Vem aumentando muito, Fátima, muito nos últimos tempos, assim. Desde questões raciais, desde intolerância religiosa, e aí acabam gerando situações como, por exemplo, tacarem pedra numa garota que saía só porque ela usava vestes de matriz africana, saía de uma escola, né? Então, isso é um problema sério, isso faz parte de uma polarização da sociedade, né? As pessoas tendem, em momentos de maior dificuldade econômica, maior dificuldade política como um todo, elas tendem a ser elas ficarem mais retrógradas, né? E irem para uma solução que parece mais fácil. Então você tende a demonizar aquilo que é diferente, tentar homogeneizar a sociedade como um todo, com o que é comum para você. E isso é muito perigoso, porque já foi provado que uma hora é uma pessoa que está saindo de uma escola, uma hora é uma senhora que
disseram que ela tinha problemas com questões de bruxaria e na manhã seguinte pode ser o seu filho ou o meu filho ou quem for, né? A gente nunca sabe para onde essa arma vai se apontar. Então, é uma questão que a gente pede muito à população que tenha consciência quando faz um comentário desses, né? Que a internet é um espaço, as redes sociais de diálogo são espaços riquíssimos para troca, para construção de culturas diversas, para conhecimentos dessas culturas, mas ao mesmo tempo com muita consciência e muito respeito. Uhum. Quais devem ser as diretrizes para a promoção dos direitos humanos, promoção e implementação mesmo, nos próximos anos, no futuro, assim, nas próximas décadas? Então, vamos falar aqui, o que você considera que deve ser a prioridade, ou quais devem ser as prioridades na defesa dos direitos humanos no Brasil? Bom, eu acho que os direitos humanos no Brasil devem continuar batendo muito na questão de desenvolvimento humano. Pautas que eu acho que vêm também pela frente no Brasil nesses próximos anos são pautas de acepção de culturas diferentes. Eu acho que nós brasileiros somos feitos de várias caras, nós somos feitos de vários povos, de várias línguas, né? Mas o que a gente tem visto muito, e a gente viu isso em casos de intolerância étnica, né? Em São Paulo, por exemplo, quando atiram contra haitianos, é que a gente não está respeitando essa história que a gente teve. Por que a gente não está respeitando? Então, vamos trabalhar a cultura de direitos humanos para recepcionar essas pessoas porque um dia nós fomos recepcionados aqui nessa terra também. E fomos recebidos e nossas famílias constituíram aqui a sua casa e podem continuar seguindo em frente, puderam construir projetos. E por que nós não vamos fazer isso com essas pessoas? Os fluxos migratórios no mundo estão gigantescos, nunca antes estiveram tão altos, né? Sejam por guerra, sejam por intolerâncias, seja por situações de fome. E o Brasil é um país rico, com um território gigantesco, com uma população feliz e que se ajuda mutuamente. Então, por que não ser aqui esse espaço dessas pessoas também? Então, migração, a questão do trabalho, eu acho que a mobilidade urbana e o planejamento urbano são coisas que são importantíssimas. Pode parecer que não, mas tudo isso são direitos humanos, né? A gente sempre brinca porque a ONU, até 2015, a gente tinha os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, os famosos ODMs, com várias caixinhas coloridas, e que trabalhavam alguns temas, mas eram temas inerentes a países em desenvolvimento, processo de desenvolvimento, que eram extremamente emergenciais. 2015 finda esse pacto de Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e a gente está passando por um novo processo que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos são 17 objetivos, né? São mais de 160 itens que são trabalhados e são direitos humanos, assim, na verdade, em essência, eles são direitos humanos. E vão trabalhar transporte, desde transporte, saúde, educação, a justiça, inclusão, cultura, respeito, tolerância, né? Isso tudo são direitos humanos. Então, são pautas assim que a gente precisa trabalhar. E o direito à cidade é uma delas, né? Direito é estranho falar isso, mas existe um direito chamado direito à cidade, que vai trabalhar como a cidade se interage. O Brasil, desde a década de 70, é um país extremamente urbano, né? É quase que totalmente urbano. E aí como é que se interage essa relação das cidades, que são emaranhados complexos de situações de violações diversas? Como é que se dá a questão do transporte nessas cidades para atender uma população cada vez maior? Como é que se dá a população de rua dessas cidades? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trata, né? E trata a miséria? Como é que a gente consegue trabalhar com a educação? Então, a bem verdade é que talvez a educação seja um dos pontos fundamentais para a gente trabalhar, mas não o único ponto fundamental. A gente tem que trabalhar direito à saúde, uma saúde decente, uma saúde inclusiva, uma saúde que respeite as pessoas, né? A gente tem que trabalhar um processo de direito a transportes, e aí transportes em que as pessoas não percam no deslocamento de sua casa a trabalho, né? Quase 3 horas do seu dia. E isso muitas vezes atinge o núcleo familiar a ponto de levar vulnerabilidades de desestruturação da família, né? E trabalhar direito, por exemplo, a cultura, que a cultura é um processo em que você consegue
aceitar as diferenças e trabalhar com as diferenças, enriquecer o ambiente diverso. E eu acho que essas são pautas muito importantes que a gente tem que trabalhar nos próximos anos aqui no Brasil. A agenda dos sonhos seria poder trabalhar os direitos humanos de forma integral e não como é hoje, como resposta a situações emergenciais? Exatamente. Hoje a gente tem, por exemplo, pontos, cápsulas, né, de direitos humanos que tentam contaminar as outras áreas diversas dos direitos e da sociedade com um pouquinho de direitos humanos. Mas muitas vezes são rechaçadas porque ou são chatos dos direitos humanos que estão aqui para falar mal da gente, ou somos iguais, estamos falando de iguais, e aí você não consegue, na verdade, ter uma efetiva inserção dentro desses ambientes. E aí o que a gente conversou seria que o ideal seria que toda decisão ela já nascesse levando em conta posicionamentos de direitos humanos. Então, o mundo ideal para a gente seria que cada órgão, cada estrutura, cada processo fosse humanizado o suficiente para levar em conta essa decisão em direitos humanos. E isso traz uma repercussão muito grande, porque se eu na hora, por exemplo, de comprar, de fazer um traçado de uma linha de trem, contabilizar que essa linha de trem vai desalocar um monte de gente, que aquilo ali tem um processo histórico, que tem uma ligação cultural, né? Por que eu não posso fazer um traçado um pouquinho diferente para contornar, respeitando aquela comunidade que não vai depredar, por exemplo, a linha do trem, né? Vai respeitar aquele espaço. Olha, eles me respeitaram lá atrás na hora de construir a linha. Por que eu não respeito agora a linha, entendeu? Como um processo meu também, que vai ter uma estação que eu vou poder me servir disso. Né? Então, assim, é um processo que a gente sempre tem que trabalhar muito em conjunto, mas muito integrado, e desde o começo, das primeiras decisões que a gente trava até o final. E eu acho que esse seria o mundo ideal, assim, um panorama ideal para um gestor de política em direitos humanos. Para terminar, quais são os instrumentos hoje que a sociedade brasileira dispõe para exercer seus direitos? Queria que você aproveitasse para dar algum telefone de contato com a Secretaria. Exato. Bom, a Defensoria Pública, seja do Estado, seja da União, é um instrumento importantíssimo, né? Ele é um instrumento do primeiro processo de acesso ao sistema de justiça, violações, né? Um outro processo muito importante são os CRAs e CREAs, são sistemas de centros de referência de assistência social, né? Nas suas diversas complexidades. Então, isso também é muito importante porque são pessoas treinadas para ver diversos problemas. Centros de referência diversos, seja ele LGBT, seja ele de intolerância religiosa, seja ele de atenção à mulher, para que trabalhem questões relacionadas a esses temas. E telefones para isso também existem. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com o Disque Denúncia, que é o 2533-1177, né, histórico, nessa luta pela garantia de direitos. Esse é 21, né? Esse é 21. Existe também o Disque 100, né, que é o asterisco 100, que é do governo federal. Esse é para qualquer lugar do país, qualquer lugar do país e chega para os órgãos estatais também. Eles são vinculados conosco, a gente se fala, a gente recebe as denúncias também. E tem o Disque 180, que é contra a violência, para se trabalhar contra a violência contra a mulher, na verdade, que também pode ser acionado, é um processo bem importante, a gente sempre passa como os pontos de referência. Ok, infelizmente nosso tempo terminou, eu agradeço muitíssimo Obrigado. a participação do Miguel Mesquita e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você, até lá.